Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O Baleirá já na área, chamá-lo aqui. Patrícia Matos, autora de Nangotimé. Oi, Fábio. Não, eu salvo no YouTube depois. Todas as lives. Oi, Adelaide, quanto tempo? Todas as lives eu salvo depois no YouTube, no canal do Baobazinho. A Patrícia Matos é autora de Nangotimé. É troca, é troca. Eu não digo nada, é troca. A última dica literária foi Nangotimé, então acessem o IGTV depois. Procurem as dicas literárias da série Folhagem. Olha aí, o Baleirá de Deus, o convidado E aí, minha especialíssimo da irmã, como semana. é que é? Tá me É ouvindo? verdade. Sim, ouço bem, vejo bem. Ah, E que vocês ótimo. aí? Vocês que estão acompanhando, conseguem nos ver, nos ouvir? Sinalizem aqui, por favor, caso a transmissão não esteja bacana. A gente precisa saber. O Baleirá tem muito a compartilhar conosco, então é Coisa muito boa. importante que a gente consiga ouvi-lo. Só você pra me arrastar pra uma live, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô acostumado com esse negócio de câmera, não. Sabe que eu nunca gostei de câmera também, cara? Eu fiz jornalismo, mas eu queria trabalhar no jornal impresso. Queria trabalhar no Jornal do Brasil, era o meu sonho na época. Aí É, agora eu lembro de algumas aulas de telejornalismo e tento tá reproduzir. ajudando, né? Tá ajudando, né? É, todo conhecimento, alguma coisa volta, se torna útil. Então, para quem ainda não conhece, esse aqui é o Baobazinho. O Baobazinho é um projeto que alia memória, arte, cultura, educação, tendo os contos da tradição oral africana e da diáspora negra como ponto de partida. Ele nasceu em 2013, surge da minha experiência também enquanto mãe do Francisco, um menino negro. E eu sempre me preocupei muito em como fazer com que ele crescesse se vendo, se reconhecendo de uma forma positiva, que ele tivesse uma infância, né, tivesse uma formação diferente da que eu tive, né? E ao longo desse percurso eu tenho estudado muito também, para além das vivências, que vivência é fundamental. Eu aprendi muito em todos os núcleos de cultura, de arte que eu convivi, especialmente no samba, e ao longo dessa trajetória eu também conheci muita gente maravilhosa, como o Valerá de Deus, por exemplo. Então, toda semana tem uma conversa, tem um bate-papo aqui ao vivo com alguma dessas pessoas que me inspiram, com as quais eu aprendo muito. E, enfim, essa semana o convidado foi ele. Então, por favor, se apresente, fique à vontade. Essa árvore é sua. Ai. Então, mais uma vez aí, boa tarde a todo mundo, né? Dizer da enorme alegria de poder compartilhar desse espaço com uma irmã que é a Juliana, né? Como ela mesmo falou aí, a gente se conheceu pelo som dos tambores, mais especificamente, né? Os tambores, o candongueiro nos chamou, né? Nos permitiu esse encontro aí, o candongueiro do jongo, enfim. E é uma alegria estar aqui, né? Poder falar de um tema tão caro a mim, né? E nesse diálogo com um tema que é tão caro a você, né? Que é a contação de história propriamente dita, né? E fazer essa conversa, acho que vai ser bem. Acho não, né? Vai ser bem interessante. Especialmente porque em algum momento pretendo, inclusive, retomar a tua própria história, né? Assim, que é dessa tua relação, como é que você chega, como é que você mesmo chega, né, a contar história, né? O que te leva a contar histórias? Tem muito a ver aí com um pouco da proposta aqui da gente, dessa conversa mesmo que a gente vai estabelecer, enfim. Para quem não me conhece aí, né, eu sou Balerá, sou
um homem negro de terreiro, sou Iaô do Ilê Axel Nixegun, né? Filho, portanto, aí de Babadário de Ossanho. Com isso, aproveito aí para pedir bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos aí, e igualmente pedir a condução de Ogum, né, que é o homem que nos permite, inclusive, estar conectado, né, esse grande homem da A tecnologia, tecnologia é. que a gente possa aí ter um ótimo bate-papo. Sou cientista social, né, e na minha formação, desde o início, eu preocupado com a violência direcionada aos terreiros, né? Participei da pesquisa de mapeamento dos terreiros, enfim. Desde então, minha graduação inteira, portanto, aí quase 10 anos que eu venho caminhando nesse debate, né, sobre intolerância religiosa no primeiro momento, depois a gente vai entendendo que não é muito bem por aí, a gente precisa radicalizar ainda mais e mais sério na discussão, e aí falar de racismo religioso, enfim, sou escritor, sou poeta, e a poesia vem muito no sentido mesmo de uma perspectiva de combate ao próprio racismo religioso como uma ferramenta efetivamente de criar uma linguagem que a gente possa falar de forma positiva ao terreiro, ou seja, criar uma contranarrativa, né? Se há demonização de uma parte, é preciso que nós criamos uma narrativa, né? Histórias, enfim, que coloque a gente no seu devido lugar, né? Com a sua dignidade, a real dignidade. Enfim, isso é um pouco a minha pessoa. Eu não sei falar muito bem sobre mim mesmo, não. É sempre estranho. Mas é isso aí. Ô, Bairerá, conta pra gente como é que começou sua relação com essa questão. Na verdade, a sua relação com a religião de matriz africana. Então, pô, essa é uma história muito longa, né? Mas, assim, eu acho que de maneira bem. Eu sou de uma família, né? De tradição cristã católica, né? Nasci desse ventre. E, assim, gosto sempre de dizer que eu era aquela criança. Quando eu digo católico, é católico praticante, né? Uma família de catolicismo praticante, ligado diretamente pela relação da minha mãe com a teologia da libertação, propriamente dito. Então, portanto, já é um catolicismo, né, progressista, enfim. Enfim, eu era essa criança, fui esse adolescente, mas em algum momento comecei aquilo começou a não fazer mais sentido na minha caminhada essa que estava aí, né, iniciando no meu processo de. Minha mãe está falando aqui, verdade. Minha mãe é a Adelaide de Deus que está aí, ó, comentando aí, Curujona, Bessa. Foi Beijo, uma das mãe. primeiras a acertar. Lindona. E aí a gente estava nesse processo de afirmação da minha identidade preta, do meu reconhecimento enquanto um jovem negro, né? E aí a igreja começou a perder um pouco de sentido, enfim. Resumidamente, eu saio da igreja, né? Isso lá com os meus, sei lá, 17 anos. Saio da igreja, só que em um determinado momento eu comecei a sentir a necessidade de compartilhar de um espaço, de uma comunidade de fé, né? Uma vez que eu fui criado dentro, hoje eu entendo assim, né? Fui criado dentro de uma cultura onde não se pensa sozinho, não se pensa de maneira individualizada, né? A fé sempre foi pensada a partir da comunidade, da ideia de comunidade. Isso está na minha família. E aí, mas eu não me via mais dentro do cristianismo. E aí a questão era, ah, tá aí, Ju? Você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. E aí a minha questão era, eu vou para onde, né? Preciso de uma comunidade de fé e vou para onde? Só fazia sentido para mim, portanto, naquele momento, já que eu teria que estar dentro de uma religião que fosse o mais negra possível, vamos dizer assim, o mais perto possível, que me possibilitasse, mais especificamente, que me ajudasse a me aproximar ainda mais, né, do que hoje eu vou entender como valores culturais, dos princípios africanos, negros, né?
E aí eu só via um lugar. No Brasil, para mim, só havia um lugar que era dentro do candomblé, né? É, e aí eu digo especificamente o candomblé, né? Eu ainda entendia que a Umbanda, mesmo sendo uma religião de matriz africana, não atendia aos meus anseios, porque eu efetivamente rompi com o cristianismo, né? Eu produzi uma ruptura radical com o cristianismo, não no sentido de ser contra o cristianismo necessariamente, mas uma ruptura radical porque eu buscava efetivamente um outro lugar, né? Uma outra experiência filosófica, uma outra experiência de vida, de modo de viver, né? E aí, portanto, o candomblé me fazia mais sentido e é onde eu vou nesse processo aí. Eu já conhecia o meu pai de santo, na época era meu amigo, né? E aí a gente acabou indo jogar, enfim. E é disso que surge, resumidamente, faz com que hoje esteja aí no candomblé aí há uns 10 anos, e enfim, nesses 10 aí, uns 6 anos de iniciado, né? Ou E seja, a sua o família terreiro surge para segue, mim, eu vou buscar. Hã? e a sua família segue no cristianismo, né? Sua mãe, Sim, sim, você sim, inclusive sim. vai aos encontros da pastoral afro, né? Eventos, na verdade. Né? Eu começo a produzir relações, né? Eu não, Uhum. o fato de eu ter rompido com o cristianismo não significa que eu rompi com as relações com as pessoas e determinados espaços, né? Como espaços que já haviam abertura, né? Para o diálogo interreligioso e tal, né? Então, isso se mantém de algum modo, se de algum modo não, né? Isso se mantém, né? E para mim, inclusive, é muito interessante, porque quando eu vou falar muitas vezes de determinados espaços, há determinados questionamentos como se eu fosse uma figura distante daquele universo cristão que eu estivesse falando, né? E aí, geralmente, sempre eu me divirto, porque às vezes, com determinados questionamentos, eu vou, olha só, então, mas de acordo com o padre tal, o espaço Y, a experiência X, ou aquilo que é dessa maneira, eu estou falando alguma mentira e tal. E aí as coisas começam a tirar as pessoas do chão, né? Porque imaginam que eu estivesse falando apenas daquilo que eu li, talvez. Né? Eu falo muito mais de uma experiência do que qualquer outra coisa, né? Essa pergunta acho que ela é fundamental, porque eu gosto sempre de marcar, dizer o seguinte, o que me leva efetivamente ao candomblé é menos a fé e muito mais a necessidade de buscar um espaço em que eu pudesse, né, buscar aí a minha história, a minha ancestralidade, os valores, os princípios, né, um modo de vida mais preto possível, né? Maravilha. Vamos saudar, tem muita gente chegando. Chica Reis, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Tem a Carol, o Pedrinho, lá da Escola Quilombista, da Andara de Palmares, no Complexo do Alemão. Já já eu vou falar um pouco também de lá. Nosso irmão Anderson Quack aqui na área, Opa! trazendo duas reflexões importantes. Ó. Alguns candomblés estão tão brancos quanto a Umbanda. Isso não é uma crítica, mas é um fato. Não falo como crítica, mas Sim. como fato. E algumas umbandas que já eram brancas estão mais embranquecidas. Também não é crítica, é um fato. Tem muitas pessoas aqui entrando e escrevendo para você, meu irmão, sua bênção. Legal. Imagino que seja Eu no não seu consigo ver livro. não, tá, gente? Eu peço desculpa aí, mas eu sou meio perdido com essas coisas. Lone Bento também aqui na área tem um trabalho incrível sobre tranças. Vamos combinar Sim, qualquer dia para sim. conversarmos aqui também. Por favor, ela é É, sensacional. ela é incrível, Lone Bento. Então, e diz como é que começa o teu interesse em se engajar na luta, né, em combate à violência, né, que é imposta aos terreiros. É, Só fazer um comentário aqui antes de entrar, né? Só para, enfim, À vontade, à o vontade. Quack aí traz uma questão que eu acho que é muito importante, não é o tema de agora, não é possível se colocar. Só queria dizer que, por exemplo, eu falo muito
da minha própria comunidade, né? Do meu EBE, né? Do Ilha Xanichegun, que é um espaço preto, né? Então tem essa inflexão, é importante dizer, né? Do meu lugar mesmo, da minha comunidade, que expressa esse lugar preto. Não significa dizer que não tenham pessoas brancas, isso faz parte da história do candomblé, não começa agora, mas há, sim, né, uma gerência, uma predominância preta, não só no tom das nossas peles, mas na própria concepção e organização, né? O que é tão importante quanto. Enfim. E o meu interesse começa desde a hora zero, né? Assim, eu começo a dizer que eu recebo logo que eu me estudei, me formei na PUC Rio, né? E logo no primeiro dia, a PUC tem um ritual que chama Meu Primeiro Dia na PUC, né? Que eles apresentam um departamento, etc., recebem os alunos. Enfim, logo efetivamente no primeiro dia, eu sou agraciado com a seguinte informação: olha, aqui na PUC tem uma pesquisa, né, sobre terreiro, mapeamento dos terreiros e tal, das casas de religiões de matriz africanas, sobre intolerância religiosa. Eu já, falei, é ali que eu quero estar, né? Porque eu já vivi aquela situação, né? Ou seja, de iminente agressão, assim como qualquer pessoa de terreiro pensando sobre também essa violência, né? E criando possibilidades de subversão dentro desse cenário de violência. E aí eu dei a sorte, que eu acho que não é sorte, Exu me coloca logo na primeira como uma das primeiras professoras, né, que é a Sônia Giacomini, que era então coordenadora do mapeamento, como minha professora de antropologia, né, antropologia cultural, né, que é a primeira disciplina de antropologia da PUC. Então, desde esse momento, eu já anunciei para ela a vontade, e no segundo período eu já estava como aluno, como voluntário, porque não havia bolsa ainda, né? As vagas de bolsa já estavam preenchidas, e, enfim, ou seja, já no segundo período, já inicio a minha caminhada dentro do campo de pesquisa propriamente dito, né? Mas é importante dizer, isso é a minha entrada do ponto de vista, vamos dizer, mais dos estudos, né? Da academia, de uma imersão, né? No sentido mais de entender melhor, de tal. Mas isso já acontecia, porque eu sempre bato nessa tecla, né? O povo de terreiro sempre pensou e criou formas de subversão da violência. Porque a violência não começa hoje, né? E assim como a violência não começa hoje, as formas de se pensar, de se articular, né, também não começaram hoje. Então, portanto, a minha entrada na universidade tem muito mais a ver com trazer mais corpo, mais conhecimento propriamente dito sobre aquilo que já se falava, a gente já conversava, já, enfim, estava ali, estava aquilo ali. Né? Ou seja, não é a universidade que me desperta isso. Né? A universidade vem a um pouco mais a trazer mais talvez aí corpo. Eu gosto dessa ideia de corpo, né? Traz mais força para ampliar as discussões e tal. Vou Valerá, tá me ouvindo? Oi, estou te Ah, ouvindo perfeitamente. beleza. Pode prosseguir, por favor. Não, é isso, assim, a minha chegada na discussão tem a ver com isso que eu falei. Ah, entendi. Próprio. Certo. E me indagaram por que que estava escrito racismo religioso e não intolerância religiosa. Você gosta também, né? Você gosta também de discutir, né? Sobre a gente mesmo esse fim de semana trocou uma ideia, né? Sobre Eu gosto não isso. só de discutir, como costumo dizer que eu sou um defensor, né, um defensor e estudioso, né, do conceito de racismo religioso, para se pensar a violência, né, as múltiplas formas de violência direcionada às comunidades terreiros e aos seus respectivos fiéis. Né? Então, portanto, esse tema é o tema que me faz aqui querer pegar o berimbau e tocar e começar a gente a tocar para a gente jogar essa conversa, né? E fazer essa troca, né? Então, assim, que é fundamental, né?
Sim. E aí pensei algumas coisas aqui interessantes, né? Primeiro dizer que, que é fundamental demarcar a relação de racismo religioso e não de intolerância religiosa. Por quê? Né? Vamos lá. E aí eu trouxe alguns elementos aqui. Primeiro dizer que isso não é alguma coisa que é reivindicada pelo movimento de terreiro há muito tempo. Não é um debate que começa de hoje. Hoje se toma, eu diria, especialmente a partir de 2016, 2013, enfim, ressurge com mais força, né, a discussão sobre o termo racismo religioso, mas isso não começa de agora. Eu poderia aqui ter um marco histórico da história do movimento de terreiro, pensando aqui a década de 80, né? Especialmente aqui posso trazer um projeto, um movimento específico, que é o movimento Tradição dos Orixás, que era coordenado à época pelo Jairo Pereira, né? Que é uma liderança de terreiro, enfim. Então, já na década de 80 se falava de racismo religioso, ou às vezes até de racismo cultural religioso, e que, enfim, a gente tem um outro marco, se a gente pensa 2003, só para dar aqui algumas coisas mais. 2003 tem um documento organizado pelas lideranças de terreiro do Brasil inteiro, de várias regiões do Brasil, que vão dizer, né, vão afirmar que a intolerância religiosa é um documento criado na Conapir de 2003, né? Que era os tempos áureos aí, né? Que era o Congresso de Promoção da Igualdade Racial, enfim, e tempo que se pelo menos debatia, né? Isso a campo político lá, enfim, em Brasília. Ah, e já lá também se falava, né? Porque intolerância religiosa não dá conta do grau de violência direcionada ao terreiro. Porque, né, são violências que dão conta do grau de violência direcionado, né? Que ele vai falar uma coisa bem interessante que assim, que afeta diretamente a nossa dimensão de existir. E aí aparece a noção de existência, que eu acho que é uma noção importante quando a gente fala de racismo religioso, né? Ou seja, eu poderia aqui trazer outras coisas, mas o que eu quero dizer, primeiro, dizer que não é alguma coisa que eu estou inventando e nem que as pessoas que estão falando isso é alguma coisa nova. Isso tem uma história, né? Isso tem uma história. E aí, dito isso, acho que é muito importante, né? Eu sou um grande influenciado, influenciado, muito influenciado teoricamente pelo Abdias Nascimento, né? Por Molefe Achante, enfim. Então, o Abdias nos dizia, né, lá no quilombismo, ele falava que era uma coisa muito interessante, né, que é precisamos e devemos codificar nossa experiência por nós mesmos, ou seja, a necessidade que a gente tem diante do que a gente vive, criar a nossa própria leitura, a nossa própria interpretação sobre um fato, sobre o fenômeno social que queira, né? Nomear, Isso, né? Nomear. hã? Isso é Nomear, e aí fundamentalmente entra uma nomear. dimensão. Dentro disso, a relação da nomeação, ela se torna fundamental. Então, quando eu começo a discutir racismo religioso, falar não de intolerância religiosa, para começo de conversa tem a ver com isso, de respeitar uma trajetória, assim como de entender da importância que é a gente produzir a nomeação, porque nomear é poder, né? Nomear é criar, é existir, né? Então, nesse sentido, o racismo religioso, num primeiro momento, acho que tem essa dimensão que eu acho que ela é interessante. E aí, nisso, eu trago, por exemplo, tem a fala da. Ih, gente, cadê? Aqui. Tem. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre racismo religioso, né, uma pesquisa que eu entrevistei algumas lideranças de terreiro e tal. E uma delas, que é a Yavanda de Omolu, ela, em determinado momento, ela diz assim, né? Quando é que a gente começa a trazer o racismo para as nossas discussões? Eu percebo que tem gente que corre. Conversa sobre intolerância religiosa, mas não quer falar de racismo. Como é que é isso? Né? Então, acho que é uma indagação muito interessante para pensar essa situação. Né?
E dito isso, dizer também que quando a gente fala de racismo religioso, ao invés de falar de intolerância religiosa, a gente não está apenas com isso trocando palavras. Né? Não é uma mera troca de palavras. Como se o efeito fosse o mesmo. Não é. Né? Quando a gente fala de racismo religioso, ao invés de intolerância religiosa, isso provoca mudanças. Mudanças naquilo que a gente percebe. É como que eu falar de intolerância religiosa, eu estou olhando sem óculos. Ou seja, eu enxergo coisas, algumas coisas. Quando eu falo de racismo religioso, eu coloco um óculos. E com isso eu enxergo tantas outras coisas. Que coisas são essas? Né? E aí, é interessante dizer, né? Que quando a gente fala de racismo religioso, e aí eu abro um parênteses aqui, infelizmente não vai dar tempo de falar necessariamente de intolerância religiosa, porque é uma discussão que tem uma longa história, né? Mas é só a nível de provocação é pensar que a discussão sobre intolerância religiosa, ou melhor, a ideia de tolerância religiosa, é alguma coisa, inclusive, que vai marcar a noção de Estado moderno, tal como conhecemos. É uma discussão que surge lá no século XVI, Europa, né? Portanto, por exemplo, enquanto se falava de tolerância, né, as primeiras invasões, né, do continente africano, o sequestro de africanos estava acontecendo. Né? Então, uma provocação é qual é a nossa história? Né? O que estávamos fazendo? Enfim. E aí, dito isso, quando a gente fala de racismo religioso, uma das provocações primeiras é o seguinte: coloque em jogo as relações raciais. Ou seja, a gente está falando de religiões de matriz africanas, né, num Estado que se constrói sob a égide do racismo, né, sobre uma dinâmica colonial que desumaniza, ao escravizar, desumaniza, né, pessoas do continente africano, transformam ali mercadoria em coisificação, enfim. Então, primeira coisa, né, é pensar um pouco, não tem relações raciais envolvidas nisso? Quando a gente está falando de religião de matriz africana, não é possível. Né? Segunda provocação, quando a gente pensa com essa lente, né, bota essa lente, nos convida igualmente a pensar o mundo colonial, a pensar o mundo colonial que herdamos, ou seja, faz um processo inverso da história do que a gente tem do processo de formação do Brasil, que nega a colonização no sentido de dizer assim, o Munanga tem um texto muito interessante que em determinado momento ele diz assim, parece que de repente, alguma coisa assim que ele diz, né? Parece que de repente, de uma hora para outra, quando se disse lá que o fim da escravidão, naquele momento em diante, negros e brancos passaram a conviver harmoniosamente, tudo estava resolvido. Aquele homem que me chicoteava passava a me olhar como uma pessoa digna, de igual dignidade. Porra, não é por aí, né? Isso não faz sentido nenhum. Então, é pensar assim, o que nós herdamos desse mundo colonial? Né? É pensar a escravidão, a continuidade da escravidão pós-colonização. Né? E aí entra uma dimensão fundamental, que é o seguinte, quando a gente fala de racismo religioso e não de intolerância religiosa, e perceba, eu estou falando das religiões de matriz africana, né? As outras intolerâncias, as outras violências direcionadas às outras expressões de fé, aí a gente pode repensar, enfim, mas eu estou falando especificamente desse conceito para pensar as religiões de matriz africana. Né? Que aí tem uma outra dimensão que é o seguinte, a intolerância religiosa ela não dá conta do grau de violência direcionada aos terreiros. Né? Ela ameniza. Adocica. Ela adocica, faz a coisa ficar mais palatável. Né? Então, portanto, racismo religioso é a gente pensar, né, radicalizar o grau de violência e a especificidade dessa violência direcionada às religiões de matriz africana.
Porque existe uma especificidade que ela remonta, lógico, né, todo o processo histórico, cultural, político do Brasil, que é um Estado que se constrói, né, sobre corpos e sangues negros indígenas. Né? Tá tão na moda agora falar de genocídio, né? E aí, nesse sentido, quando Abdias fala de genocídio, uma das dimensões é o genocídio cultural, né? Ou seja, é a destruição. E nessa dimensão cultural entraria, portanto, a religião, né? E aí tem uma questão muito interessante que muita gente discute, que fica quando pensa, pô, mas racismo religioso, como é que é isso? Porque tem uma dimensão simplificadora, uma noção simplificadora do que é racismo. E aí é uma outra discussão também. A gente, infelizmente, é um país que é muito pobre de discussão racial séria, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam na dimensão, no geral, do racismo, na dimensão interpessoal das relações. Portanto, né, ser macaco, né, enfim, essas dimensões da violência mais direta. E deixa de fora outras dimensões do racismo que afetam o nosso psicológico, né, que afetam a nossa diretamente a dimensão cultural, que afetam, portanto, né, a religiosidade também. Né? E aí tem enfim, tem uma coisa muito interessante que é pensar uma noção de racismo que para mim é muito cara, que é o que o Fanon traz no livro, para quem tiver interesse, Francis Fanon, né, no livro Em Defesa da Revolução Africana, né, ele tem um capítulo que ele chama Racismo e Cultura. E aí nesse capítulo ele fala de racismo muito interessante, que ele traz a noção de racismo que ele vai dizer, olha, pensar racismo hoje não é pensar mais a dimensão objetiva, somente a opção objetiva, né, do ser humano propriamente dito, mas ele vai dizer que o racismo é uma tentativa de destruição de um modo de existir. Né? E é muito interessante que ele está pensando muito o modelo colonial, né? Pensando muito o processo de colonização do continente africano, mais propriamente dito, né? Nesse texto. E é pensar as formas, né, de apagamento cultural de pessoas que estão no próprio território. Né? Então, como um mecanismo fundamental de quê? De dominação dessas populações. Né? Então, eu acho muito cara essa noção de racismo, que ele vai chamar de racismo cultural, né? Que eu acho que ela é fundamental para a gente pensar a religião de matriz africana, porque a religião de matriz africana, né, a violência direcionada à religião de matriz africana, portanto, tem a ver, né, com a destruição não só do religioso. O religioso é um aspecto, mas tem a ver com a destruição de um modo de existir, um modo dito de outra maneira, uma forma de viver, né, que tem outros princípios, né? Isso que eu ia falar agora, que é extremamente comunitário, né? Que valoriza outros princípios, que a gente pode pensar aqui, né? Coisas que a gente vive dentro do terreiro, que é a relação, por exemplo, da comunidade, né? Então, enquanto o Ocidente valoriza o indivíduo, o terreiro vai valorizar a comunidade, a pessoa, né? Só faz sentido dentro da comunidade, né? Ela só é pessoa em comunidade, fora dela não é, né? É pensar numa sociedade que valoriza a juventude, um terreiro vai valorizar o mais velho, né? O ancestral, a juventude aí que o Ocidente valoriza no sentido da produção, né? Da da força para a produção. produção. Isso, exatamente. Né? É um lugar que aí, uma questão que você gosta bastante, que é muito cara a você, que vai entender a criança não como um adulto infantil, né? Um adulto em miniatura, mas vai pensar a criança nesse lugar, né? Da sua complexidade, dos seus conhecimentos, da valorização desse lugar. Né? Eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, já que um dos temas é racismo religioso e contação de história, né? Um dos itãs de Beje, que vai trazer o lugar da infância, inclusive para pensar gente, para pensar
a possibilidade de afastar Eku, ou seja, afastar a morte da sua comunidade. Ou seja, a criança, a infância tem uma agência nesse processo também. Ou seja, é um outro lugar, né? Uma outra possibilidade de viver, de existir, de pensar, né? Que tá em questão, não somente a dimensão religiosa. Então, uma das coisas, por exemplo, falar de intolerância religiosa é porque a gente está reduzindo isso, esse próprio lugar, né, ao aspecto religioso. Quanto ao religioso seria uma dessas dimensões tão importantes, que vai organizar, na verdade. Porque a espiritualidade organiza essa sociedade, essa sociedade. Tem um comentário aqui, ó, da Mariana Per, querida irmã lá de São Paulo. Trazer racismo como tempo, além de aprofundar a dimensão, soma a discussão diretamente. Para nós é óbvio, mas para muitas pessoas não. É o que você estava Exato. falando agora há pouco sobre utilizar, né, o termo racismo no lugar de intolerância para marcar ainda mais o estrago, né, que essa violência E é direcionada pensar, contra né? o terreiro. Racismo religioso tem a ver, né? Porque o conceito de racismo religioso, no meu entendimento, né? Uma das minhas elaborações, isso tem a ver, né? Porque ele evidencia como as agressões não se circunscrevem apenas a um mero caráter religioso, como eu estava falando, né? Mas a uma dinâmica cultural, civilizatória, né? Que tem valores, saberes, filosofias, assim, um modo de viver e de existir negro-africano na diáspora, né? E em tempos de pandemia, do qual, né, muito se reflete o que será o pós, o agora e o pós, enfim. O terreiro me parece que tem uma centralidade de contribuição para se pensar esse pós, em outros termos. Né? Mas para se pensar isso, para se reconhecer isso, é preciso romper com a lógica de um racismo que se manifesta no religioso. Por exemplo, né? Enfim, acho que é essa a grande discussão para quando a gente está falando de falar de racismo religioso e não de intolerância religiosa. Porque, de outra maneira, né, em outras palavras, é dizer o seguinte: é, essa lente nos permite, como eu estava falando, portanto, evidenciar as relações raciais implicadas nisso. Né? E esse, para mim, a grande Uma chave. contribuição, a grande chave, porque é um conceito, portanto, é pensar um conceito, uma categoria, qual é a função básica, né? São ferramentas que nos auxiliam a olhar um problema de determinada maneira, né? E as categorias são essas lentes que nos ajudam, né? Se eu coloco aqui, de repente, eu só estou de óculos escuro aqui, um óculos verde, eu vou ver o verde. Enfim, então, eu acho que essa uma dimensão importante, porque inclusive nos permite pensar o terreiro nesses termos, não os terreiros nos termos de um lugar de produção de conhecimento, de filosofia, né, de saberes, de relações sociais que se colocam em outros termos. Nos convida, portanto, inclusive, a pensá-lo, né, como parte mantenedora de um patrimônio cultural, de um patrimônio civilizatório, sabe, africano na diáspora. Então, portanto, inclusive, é um entendimento que é um grande também, uma grande provocação ao próprio terreiro nesse sentido. Sim, eu já Entendeu? ia te perguntar sobre isso. A pensar o próprio terreiro nesses termos. O que é esse terreiro? O que pode ser esse terreiro também? Se a gente entende o que é racismo, joga no debate colonial, enfim, é pensar, por exemplo, os efeitos disso na própria comunidade terreiro, porque ela também não está isenta. E aí volta ao que o Pac tinha mencionado aqui no início, né? A gente Não tá... vê muitas vezes um embranquecimento dos terreiros.
E irmãos e irmãs, inclusive, se retirando também dali Acho que por conta de questões relativas ao racismo mesmo. não essa é uma dimensão, né? Que acho que é uma discussão muito que fala muito da branquitude dentro do terreiro. Eu não estava nem entrando nesse debate, porque eu acho que é um debate que merece uma atenção muito Longo. especial. Uhum. E que, portanto, eu evito até falar quando não é o tema em questão para evitar mais interpretações. Mas eu não estou nem me referindo a isso, estou pensando como. Vou novamente citar aí a Wanda, que ela diz, né, dessa coisa do mundo branco no terreiro, ela traz a imagem do estilhaçamento do terreiro. Né? Ou seja, quando o mundo dos bobos, ela usa essa imagem, né? Quando o mundo dos bobos invade o terreiro, né? Começa a produzir um estilhaçamento. Independente de ser, pensando que são pessoas pretas, porque a questão não é essa, não é isso que eu estou me referindo nesse sentido. Mas o quanto que isso faz com que a gente mesmo de terreiro despotencialize aquilo que há dentro do próprio espaço do terreiro também, sabe? Então, dá real. Quando a gente fala de racismo religioso, portanto, também tem esse desafio, eu acho, no meu entendimento, né, que é um convite também à comunidade terreiros repensar nesse sentido. Não estou falando de ritual, não estou falando nada disso. Não, eu estou entendendo. É Né? recentralizar, né? Mas colocar exatamente que lugar é esse que a gente está se referindo. Né? Uhum. A gente está falando de um espaço que tem preservação de tradições que estão para muito além do aspecto do ritual propriamente dito. Né? Por exemplo, eu costumo dizer que só é possível a gente pensar de maneira mais digna a noção da incorporação, né? Quando a gente compreende a noção de mundo africana, que vai pensar um humano que só faz sentido pensar a humanidade, ou melhor, né? Que pensa que o sagrado é constitutivo da própria humanidade. Só se é humano nessa relação com o divino. É um divino, é uma noção de humanidade que se pensa a partir da relação dos vivos, de quem, ou melhor, daqueles que estão no plano visível, daqueles que estão no plano não visível, né? Seja, tem uma outra, o sagrado como constitutivo da nossa própria existência. Ou seja, na medida em que Oxalá deixa de existir, eu deixo de existir igualmente. Uhum. Ou seja, quando agride, quando se quebra um ibá, um assentamento de orixá, é uma agressão não somente ao físico, mas mais ainda é uma agressão que está relacionada àquilo que produz sentido de vida, de viver. E a ausência de sentido de viver gera muitas coisas de adoecimento, níveis de adoecimento. Sim. Né? Então, assim, por isso que quando a gente fala, a gente está falando de um grau de violência que é maior daquilo que se imagina, porque a gente está se referindo a essa discussão. Eu acho que isso só é possível se pensar quando a gente vai falar de racismo religioso e não de intolerância religiosa. Ó, Sheila Quer ver Martins aqui, ó, da livraria Não Beco. Pessoal, livros incríveis, quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar, vários autores importantíssimos que há Sim, tempos produzem muito, são referências importantes da luta antigenocida. Você encontra na livraria Não Beco. A Sheila Martins, ó, nomear a partir dos nossos léxicos africanos é necessário para nossa centralidade. Eu acho que ela é isso. sintetizou Sintetizou perfeitamente. maravilhosamente bem. Continua. Grande Sheila, queridona. É aquilo que eu estava comentando, né? A necessidade da nomeação, de produzir sentido a partir de nós mesmos. Então, sou eu que vou dizer o grau da violência, não o outro. Entendeu? E assim, tem uma questão aí que eu fico. Quando é que surge a noção de intolerância religiosa? A discussão de intolerância religiosa tem, tem muito a ver, o conceito, o uso, né, mais corrente é pensar que são intelectuais brancos que estão discutindo isso. É pensar que são pessoas que vão
olhar para o fenômeno do Brasil, da dinâmica, desconsiderando a dinâmica racial. É impossível pensar a dinâmica das relações sociais brasileiras sem pensar as dinâmicas raciais implicadas nela. E são figuras que vão olhar ignorando isso. Vão apenas importar a discussão sobre intolerância religiosa, que é enorme, é gigantesca, né? Porque a Europa é marcada, por exemplo, por grandes guerras religiosas. Então, a noção de tolerância ela se torna fundamental. E aí vamos pensar esse fenômeno agora aqui, né? Ou seja, numa dinâmica de importação de sentido. E aí é muito curioso, que eu falava no início, mas ao mesmo tempo o terreiro está dizendo outra coisa, há muito tempo está dizendo outra coisa. Agora, a gente é lugar de. Um dos fenômenos do racismo, para a população negra de um modo geral, qual é? É a negação da nossa capacidade de produzir conhecimento. Portanto, o terreiro, quando vai fazer isso, ele vai ser entendido da mesma maneira. Ou seja, aquilo que se diz ser, as categorias desenvolvidas, criadas pelo povo de terreiro, não vão ter o mesmo valor, o igual valor. Isso já em si é a manifestação do racismo. Do racismo, sim. Então, quando as pessoas ficam discutindo, mas por que racismo religioso não faz sentido e não sei o que, intolerância religiosa, em si já há no mínimo, uma desvalorização daquilo que o próprio terreno está produzindo. Vem produzindo há muito tempo. Não de hoje, volto a dizer. Né? E é muito interessante que eu acho que a discussão tem. Não, enfim, que aí eu já vou viajar, que eu sou desse de viajar muito. Mas Mas pode acho. viajar. Deixa eu só te perguntar Não, uma coisa. não, 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 acho que é isso, é isso, Olha é isso. só, Senão eu vou começar a falar mais faltam coisas. 10. Eu me conheço. Se tu me conhece, Bretinho, eu sou foda. Eu começo a falar e eu começo. Não, não tá, vai ser gravado, então tem que ir com um certo cuidado. Ó, faltam 10 minutos. Você pode continuar mais um pouquinho? A gente pode voltar quando acabar o tempo? Ou Pode, você tem mais claro, se a alguma galera coisa? quiser, a gente Pode? volta. Então beleza. Ó, Dário Firmino entrou aqui. Boa tarde, Dário. A do pé, meu filho. Orgulhoso do homem preto que você se tornou. Oi? O Opa, Dário escreveu aqui. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. O Dário Firmino. A do pé, meu filho. Orgulhoso do homem preto que você se tornou. Ah, benção, meu pai. Sua bênção aí, a do pé por ser quem o senhor é, né? Iniciei falando do senhor, enfim, da importância que se tem o Ilé Shaolin Shogun na minha próprio processo de construção daquilo que eu estou falando aqui, né? Não tá. Eu sempre digo isso, né? Não é a universidade que traz isso para mim, é o terreiro que traz isso para mim. Eu penso, outra provocação que é o seguinte: o exercício de pensar a partir do terreiro. O terreiro foi muito pensado, né, a partir da universidade. Né? A universidade vem e quer pensar o terreiro, mas não, a questão toda é, né, como que a gente pensa o mundo a partir do terreiro, como é que o terreiro pensa o mundo. E quando eu vou fazer esse exercício, eu falo a partir do meu lugar, da minha comunidade, né, do meu terreiro. Né? Enfim. Benção, pai. Obrigado. Desirê Lima escreveu: importante pensar sobre isso, porque os contos de fadas europeus, por exemplo, formam as subjetividades das crianças. Ah, e aí ela. Pronto, é onde eu queria entrar. Deixa eu só falar uma. Já que você está aqui, eu vi aqui um comentário de uma outra grande irmã, a Dani Duarte, aí para mim uma referência, Sim, amigona, irmã. eu não consigo ler tudo. Aqui para mim trava, eu fico É, travada ela também, mas faz um pode ler à comentário vontade. muito, ela faz um comentário muito interessante, né? A pobreza, entre aspas, na ampliação do debate sobre as implicações do racismo é uma estratégia do racismo estrutural da nossa sociedade. Perfeito, Total, total. né? Ou seja, faz parte esse empobrecimento mesmo, né? Essa redução do real significado, sentido disso, né? E a demonização Enfim, também, né? E a demonização faz parte desse processo.
E aí entra, né, a demonização. Quando a gente fala de terreiro, a demonização tem esse sentido mais amplo da coisa mesmo, né? Porque ao demonizar, a gente tira tudo aquilo que é de importante, né? Numa sociedade ocidental cristã como a nossa, né, o demônio representa o que há de pior, né? O que há de pior é aquilo que, inclusive, tem que ser destruído, combatido e destruído. Demônio não tem negociação. O demônio, a única coisa, a única missão, a única função para o demônio, contra o demônio é o quê? A destruição, né? Então há uma redução, e essa redução produz, inclusive, o processo de afastamento. Essa é uma dimensão importante. Produz um processo de afastamento do próprio povo preto do terreiro. Porque nesse processo de construção de uma subjetividade branca, de uma consciência branca, né, de valores brancos, eu não quero estar no lugar naquilo que representa o que é de mais negativo. Né? Eu lembro aqui, né, o Steve Biko, né, grande referência na luta contra o apartheid na África do Sul, né, panafricanista, uma grande intelectual, enfim. Steve Biko, ele falando sobre, tem um determinado momento no livro dele, que ele diz assim, uma imagem muito interessante que ele constrói. Olha, os evangélicos chegaram aqui, né, e começaram a dizer sobre demônios, sobre o céu, o inferno. Né? E quando isso começou a introjetar, cada vez que introjetava isso no cotidiano da África do Sul, aí ele usa essa frase, é a única frase que eu lembro, lá se vão os valores culturais africanos. E aí me Porque as pessoas lembra, começam a se... e aí me Fala. lembra a Marimbani, né? Que ela Sim, diz no Iurugu, ela diz que ela reconhece sim o estrago da força bélica, mas o quanto o domínio pela cultura ele é nocivo, talvez sim, até mais nocivo, porque é isso, pelo controle da mente, e isso se introjeta dessa forma, né, também, demonizando valores, hábitos, crenças, outras formas de sentir o mundo, as pessoas vão se desenraizando, né? Não no sim. sentido essencialista, não é desse lugar que eu estou falando, mas de negar a si mesmo, né? De negar Processo de negação a de sua si mesmo. centralidade, de negar a sua cultura. E dessa Eu tenho maneira uma... elas são ludibriadas, né? Sim, eu costumo dizer o seguinte, né? Cada preto que demoniza o terreiro, a cada homem, mulher, enfim, preto que demoniza o terreiro, a cada existência negra que demoniza o terreiro, está demonizando, portanto, consequentemente a si próprio. A cada existência negra que demoniza o terreiro, demoniza, por sua vez, a sua própria existência. Ou seja, é uma demonização de si. Né? E perceba, agora que coisa interessante, né? É, esse debate que a gente está tendo, ele só é possível, só faz mais sentido dentro da categoria de racismo religioso. Se a gente Sim. estivesse falando de intolerância religiosa, esse exercício é muito mais difícil de ser realizado. Ó, morte ontológica, falou a Luane. Isso, Isso. morte ontológica. O... eu estou tentando evitar essas palavrinhas chatas, né? Mas, por exemplo, o Muniz Sodré, ele fala, né, da dimensão do processo colonial no Brasil, enfim, né, que antes de um genocídio físico, houve um genocídio, foi necessário um genocídio ontológico. Ou seja, precede que ele vai chamar de semiocídio ontológico. Dito de outra maneira, né? Ou seja, a destruição de sentido de uma forma de existir. Isso precede o próprio genocídio físico, ou seja, é anterior ao próprio processo de matar mesmo, de assassinato. Ou seja, de tão fundamental que é isso, esse lugar. Não é o acaso que as religiões de matriz africana são alvos. E é importante dizer, são alvos, não são vítimas. Porque somos alvo desse lugar.
A gente tem o tempo inteiro um sniper apontando a porra de um rifle para as nossas cabeças. Não muito diferente do que acontece com os nossos corpos pretos propriamente dito. Sim. Afinal de contas, como se dizem, né? Nós falamos, né? Corpos pretos que magnetizam balas. Né? Não existe bala perdida. Então, há essas relações. E tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quando a gente, no meu entendimento, quando a gente fala de racismo religioso, abre é uma estratégia, eu considero como uma estratégia política, porque também provoca a discussão com os irmãos pretos de outras tradições religiosas. Ó, é uma pergunta que já vai ficar para nossa próxima, porque está acabando o tempo, que veio da Mariana Per. Como conversar, trocar com os negros evangélicos? Ignoramos? Como acolher? Como aproximar? É possível? Então já segura aí. Eu vou encerrar aqui e já vou começar outra. Então, todo mundo que está aqui, por favor, volte. Me desculpe se eu não conseguir ler tudo. Eu realmente não vou conseguir. Trava aqui para mim, eu fico com medo de derrubar. Mas a gente volta, não saiam daí. E segura aí, ô Balerá, para responder a Mari quando a gente retornar, pode ser? Beleza, Beleza? vamos que vamos. Então, até já já.